Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o poder de Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerado estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra de vida e salvação. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Jesus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é com alegria que iniciamos hoje a abertura da novena em preparação à festa de São Geraldo. E celebramos hoje o início dessa novena, celebrando o dia de Nossa Senhora em nome de Nossa Senhora do Rosário, que é reconhecida como a mãe do Rosário. Eu tenho certeza que, como nesse mundo criado por Deus, tudo é providência, eu tenho certeza que o nosso Senhor preparou com muito cuidado esse nosso encontro de hoje, pela providência de Deus. Tanto Nossa Senhora, tantos os santos que vieram depois da nossa mãe, vêm todos para testemunhar que nós estamos sobre o poder de Deus. E é bom não brincar com o poder de Deus. É bom sermos humildes diante do poder de Deus. Ele se dá a conhecer. Se deu a conhecer escolhendo Maria. Maria veio trazer o Salvador, o misericordioso, mostrar quem é realmente Deus. É o Deus que às vezes nós temos dificuldades de conhecer. O Deus misericórdia. Nós não conhecemos isso. Nos falta ainda muito. Primeiro, de sentir a misericórdia de Deus. Porque muitas vezes achamos que nós não merecemos. Muitas vezes as nossas atitudes não são atitudes de quem experimentou a misericórdia,
O mundo ainda não vive dessa maneira. Visivelmente, pelos acontecimentos, sobretudo dos últimos dias, o mundo mostra que ainda não conheceu a misericórdia, nem o poder de Deus, nem o temor desse Deus. Não tema Deus, não teme Deus. É uma pena. E Deus continua a revelando, sobretudo através da nossa Igreja Católica, o seu poder que está na misericórdia, o seu poder que está no perdão, o seu poder que está em produzir pessoas para um mundo novo, pessoas eternas, não pessoas passageiras, não seres humanos descartáveis, não objetos de consumo, mas seres humanos eternos. E é bonito quando você para contemplar as coisas do eterno, que poucas vezes nós temos a chance no mundo, né, de contemplar o que é do eterno. Vivemos tudo na superfície, vivemos tudo no descartável, vivemos de qualquer jeito. E o nosso Deus está aí gritando: deixa eu fazer uma experiência do eterno em você, deixa eu fazer experiência do que realmente é belo em você, deixa eu fazer essa experiência e te revelar quem você realmente é. Você não é esse conjunto de músculos e ossos somente, você tem uma essência, e essa essência é uma essência divina. Acorda, mundo! Para que tanta maldade, tanta perversidade, tanta violência? E ninguém acordou ainda para a grandeza do belo, do bonito, do fraterno, do respeito, do temor a Deus. Celebrando tanto Nossa Senhora do Rosário como São Geraldo, nós queremos lembrar que o nosso mundo é o mundo do Deus, não é o mundo do capeta, igual tem sido. É o mundo que Deus insiste em mostrar que é um mundo que deve ser belo, que deve revelar a eternidade, que deve revelar as belezas da glória de Deus, que é o nosso destino. Nós não fomos feitos para viver trocando farpas entre uns e os outros. Nós não temos tempo para perder com mesquinharia, com fofocas. Nós não temos tempo para perder com maldade. Nós somos filhos do bem. Para que perder tanto tempo em maquinar coisas que o mundo fica maquinando de maldade, de perversidade, de provocação? Para quê? Não te leva a nada. Cede ao amor de Deus. É interessante que hoje me pediram para falar um pouco da infância de São Geraldo. Coisa bonita é falar de infância. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler os apócrifos. Os livros apócrifos contam o menino Jesus. Aí eu lembrei, vendo alguma coisa de São Geraldo Menino, lembrei do menino Jesus, que também é uma obra interessante. Quem puder ver, ler o livro. Diz que Jesus era um menino diferente. E naquele tempo ele brincava, tudo dele dava vida. Não tinha morte ali, só tinha vida. Ele brincava com os meninos e brincava de fazer bichinhos. Uma vez ele fez um bichinho que a gente fazia quando a gente era menino, um tijolinho assim de barro. Ele fez de barro, ele fez um pássaro. Ele pegou aquele pássaro brincando com os meninos e fez assim, e o pássaro deu vida e o pássaro voou. Os meninos que estavam com ele ficaram encantados. O que é isso? Você fez o barro virar vida? Era menino. Coisas que às vezes nós não encontramos nas nossas escrituras, nos canos, mas nos apócrifos nós encontramos. E vendo a vida de São Geraldo, achei tão interessante. Fala do eterno, fala de vida, não fala de morte, fala de ressurreição. Então o nosso Jesus, desde que entrou na nossa história, acabou a morte. A morte é uma passagem de uma vida. E nós vivemos ressuscitando a cada dia. Nós não vivemos morrendo, mas ressuscitando. Morrendo para o que é da terra e ressuscitando sempre para as coisas do céu. Aí eu fui ver São Geraldo Menino. E São Geraldo encantou então lá pelaquela senhora bela e linda. E carregava o menino no colo. Por isso que eu acho que tudo é providência, hoje celebrando Nossa Senhora, lembrando de São Geraldo que encantou por Nossa Senhora, e vi aquele menino lá nos braços de Nossa Senhora, e encantou pelo menino, e começou a querer brincar com aquele menino, lá no fundo da casa dele, ia lá, e ficava conversando com aquela senhora bonita, e a mãe dele: meu filho, onde você estava?
Eu estava ali conversando com aquela senhora, uma senhora tão bonita, e ela carrega um menininho no braço. E eu achei aquele menininho tão bonitinho. E São Geraldo continua visitando lá a capela onde ficava a santa, a mulher bonita, essa moça bonita, essa senhora bonita, era Nossa Senhora. E a criança no colo dela era o menino Jesus. Ele falou assim: eu quero brincar com aquele menino. E com um dia começou lá a brincar com o menino Jesus. Diz que lá na contemplação dele, aquela senhora bonita, o menino Jesus saiu da mão de Nossa Senhora e foi lá brincar com São Geraldo, menino também, os dois brincando, e aquela senhora achando lindo aquilo tudo. São Geraldo e o menino no colo de Maria. E teve um dia que o menino, naquela brincadeira, o menino levou para ele algo para ele comer. E o menino Jesus então deu para ele, tipo um pão para ele comer. Ele comeu. E depois ele viu na igreja o padre distribuindo a comunhão, ele também queria aquele pão, ele associou logo o pão com aquele menino que foi lá dar de comer para ele, o menino que saiu do colo de Maria. Ele falou: eu quero esse pão. O padre falou assim: não, meu filho, não deu o pão para ele, porque ele era criança. Aí ele ficou naquela expectativa, ele já conhecia Jesus. Eu fico pensando que Deus usa dessas situações para se continuar revelando com a força do seu poder para nós miseráveis que insistimos em olhar para baixo e que vê que quando ele pode, e que nós devemos ceder ao poder de Deus, e Ele pode muito mais do que aquilo que nós imaginamos que nós podemos. Às vezes nós achamos que podemos mais do que Deus e não podemos. É só ceder à humildade, ser humildes e deixar Deus cuidar, que Ele te alimenta, como alimentou São Geraldo, menino. Olha que beleza fazer uma experiência do eterno dessa forma. E o dia que ele recebeu a primeira Eucaristia, ele ficou louco, né? Ele sabia muito bem o que estava acontecendo no coração dele. O mais importante, meus queridos, é hoje o que nós podemos fazer com essas histórias dos nossos santos e antepassados, aqueles que criaram a história da salvação, que foram usados por Deus, para a gente ser melhor do que nós somos. Nós não podemos continuar perversos e maus como somos. Devemos ceder sempre ao bem, às coisas de Deus. O perdão deve ser incondicional. Quem frequenta as celebrações eucarísticas, que tem o privilégio de comungar, de receber a Eucaristia, de terem intercessores, como os anjos, como os santos, são pessoas que devem testemunhar que são melhores no mundo. O que falam, o que escutam, as atitudes, tudo melhor, porque eles têm a chance de experimentar o que é do eterno. Ele é melhor, ele é alimentado, ele tem esperança, ele confia no eterno, ele confia na vida depois dessa, ele confia no que é de melhor, ele não é perverso não, ele sabe que ele é do bem, ele sabe que tem que temer a Deus, e temer a Deus é respeitar o que é bom. Respeitar o livre-arbítrio que nós temos, inclusive, né? Mas cuidado, muitas vezes achamos que estamos fazendo bem e não estamos. E por causa do que Deus não nos impõe, Ele nos propõe, apesar dessa beleza toda, Ele diz: se você não quiser abrir os olhos, eu não posso abrir os olhos para você. E tem gente que chega na eternidade e custa abrir os olhos. Depois, quem sabe, de muito tempo, vão sentir que a vida continua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.